Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Graça e paz, amados. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos passar alguns instantes em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela noite de um sono reparador que o Senhor nos concedeu. Enquanto dormíamos, o Senhor velava pelo nosso sono, sustentávamos com o fôlego da vida. Temos muito a te agradecer neste dia, principalmente porque as tuas misericórdias foram renovadas sobre cada um de nós. Ajuda-nos durante todo o culto, tudo quanto viermos a fazer na manhã de hoje, seja tão somente para o teu nome ser glorificado no nosso meio, porque tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Dirige-nos em tudo, que o nosso culto seja agradável a ti. O Senhor receba como fruto de corações agradecidos, quebrantados por tudo quanto o Senhor nos fez. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis entrar, queridos. Quantos irmãos tomam seus lugares, convidar você a colocar de pé, abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler os versículos do 7 até o versículo de número 36. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de 7 ao 36. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares a partir do 7º versículo e a igreja lerá os demais. Todos encontraram, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações. O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis.
Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor. Versículo 34, vamos até o versículo 36. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças a teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Todos juntos o versículo 36. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vou pedir para que o presbítero Albertinho nos dirija a Deus em oração. Se permitir que os irmãos entrem, para que possamos orar todos juntos, e logo após o ministério de louvor, estaremos todos entoando hinos e louvores a Deus. Oremos ao Senhor. Podem sentar, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Louvemos ao Senhor. Graças e paz, queridos. Amém. Louvemos a esse Deus maravilhoso que firmou o nosso coração. Jesus maravilhoso.
Usa-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui a seta, ó alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Dá-me, Senhor, e me conhece, quebra o meu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Para ser usado como farol, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Deixa aqui a seta, ó alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como farol, como um farol que brilha à noite. Fecha aqui a seta, ó alvo, eu quero ser
possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer. Nestes dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite e o seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilha. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição, possibilidade alguma. Ele se importa. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Noite findará, o seu dia chegará. Milagre que você espera acontecerá. Falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus não fará o caminho em você e tudo que Ele disse se cumprirá. Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor pela sua presença em nosso meio, pela sua graça tão especial que invadiu a nossa alma, converteu o nosso coração e hoje somos novas criaturas, homens e mulheres alcançados pelo Senhor. E hoje vivemos debaixo da graça e vivendo para a glória e para a honra do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos
em nome do Senhor da igreja. Amém? Que nesta manhã seja para nós uma manhã muito abençoada. Estamos aqui adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo aquilo que a Bíblia nos manda fazer: adorar, adorar, adorar ao Deus Supremo, aquele que é santo, 3 vezes santo. Amém? Meus amados, nós estamos recebendo com muita alegria um grupo da primeira igreja presbiteriana do Recife. Esse grupo faz parte do ministério da terceira idade, ministério que é orientado pelo reverendo Lutero, meu amigo, colega de turma. E o reverendo Lutero trabalha com essas queridas irmãs e também o presbítero João Alves, que acompanha as irmãs que vieram do Recife para conhecer a nossa cidade. Espero que tenham gostado. Estão aqui entre nós. Sejam bem-vindas, seja bem-vindo, meu irmão, todos, em nome do Senhor Jesus. A irmã Glória, depois da palavra, ela estará trazendo uma saudação à nossa igreja. Ela pediu para trazer uma palavra à nossa igreja. A irmã Glória, que faz parte do grupo. Eu chamo a sua atenção para o texto que nós lemos como leitura devocional. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 29. E no Salmo 96, verso 9, acontece a repetição desse verso 29 do primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, que fala sobre adoração. Adoração que honra a Deus. Adoração que glorifica o nome do Senhor. O verso 29 nos diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos repetir juntos? Adorai E aí no Salmo 96, verso 9, o texto repete a mesma coisa daquele salmo que lemos lá. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Amém. Podem entrar, irmãos. Curve a sua cabeça, feche os olhos e oremos. Amado e soberano Deus, graças te rendemos por esta manhã. Graças te rendemos, ó Deus, pela palavra que lemos, pois é a tua palavra, é a verdade. Verdade imutável. E essa palavra nos ensina como te adorar, como deve ser o nosso culto, como devemos nos apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O culto não é um show, não é um espetáculo. Culto é adoração. Culto é rendição
a Deus. Culto é a entrega da vida, aquele que é autor da vida. E assim queremos te adorar, Senhor, reconhecendo que o nosso culto ainda é falho, pois somos pecadores. Não é um culto perfeito, pois pecamos, desobedecemos a palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. E muitas vezes fazemos aquilo que o Senhor não aprova. Mas quando nos arrependemos, quando confessamos os nossos pecados, a palavra afirma que o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo pecado. E aí o nosso culto é recebido. E o nosso Deus é adorado, o nosso Deus é louvado com toda integridade pelo seu povo. Assim oramos. E assim bendizemos o teu nome, Senhor, pela mediação de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Meus amados, adorar, segundo o dicionário, é render culto, é amar extremosamente. Culto é reverenciar. Culto é reconhecer a nossa pequenez diante daquele que é todo-poderoso. Culto é reconhecer a grandeza excelsa do Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos orienta como adorar. É verdade que hoje a adoração não tem seguido a orientação bíblica. A adoração que a igreja oferece a Deus muitas vezes tem passado muito longe daquilo que a Bíblia recomenda. O servo do Senhor, o crente em Cristo, aquela pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, muitas vezes vem ao templo, todavia não vem com aquele propósito de render a vida a Deus, de oferecer ao Senhor um culto real, um culto que agrada ao Senhor. Muita gente vem ao templo para ouvir uma palavra que lhe interesse, esquecendo que a nossa vinda ao templo tem um propósito. Quando chegamos à casa do Senhor, chegamos para adorar a Deus, para reverenciar o nome do Senhor, para reconhecer a grandeza de Deus. E a Bíblia ensina que devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Os dois textos mencionam esse ato de adoração e afirmam que adorar a Deus é adorá-lo na beleza da sua santidade. O primeiro fato é que o adorador jamais deve esquecer a quem está prestando culto. Eu não posso jamais esquecer esta verdade, a quem eu estou prestando culto.
Eu estou na presença de quem? O segundo fato, no Salmo 96, o salmista diz que adoramos aquele que é temível mais que todos os deuses. Não adoramos a uma divindade qualquer. Adoramos aquele que está acima de todos os deuses, sejam eles quais forem. Adoramos ao Senhor, Criador de todas as coisas. E o salmista traz isto à nossa memória. Outra verdade é que devemos aprender e aprender com muita propriedade, que a maravilhosa beleza de Deus é a sua qualidade mais sublime, a santidade. A qualidade mais sublime do Senhor nosso Deus é a sua santidade. Deus é santo. E aquele que é santo exige do adorador também santidade. O profeta Isaías o chama de o Santo de Israel. Portanto, nós estamos aqui na presença do Santo de Israel. Ele permeia este lugar. Ele está presente aqui. Ele mora dentro de cada um de nós, através do seu Santo Espírito, o Consolador. O Deus poderoso está aqui presente. Esse que é santo, 3 vezes santo, exige que o adoremos com toda reverência, quando a Ele prestamos culto. Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. E às vezes nós esquecemos este fato. Atendemos o celular. Falamos lateralmente com as pessoas. Conversamos durante a adoração. Esquecemos que estamos diante do Santo de Israel. Esquecemos que estamos oferecendo ao Senhor o nosso culto. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, diz a Bíblia. Reverência. Devemos adorá-lo com toda a reverência. O culto que está aquém desta realidade não passa de iniquidade associada ao ajuntamento solene, como escreveu o profeta Isaías. Se o culto não tem essas características, se o culto não está permeado por aquilo que a Bíblia ensina, nós estamos somente no ajuntamento solene. Não passa de iniquidade. E aquele que está assentado no alto e sublime trono não está recebendo o nosso culto. Meus amados, a Bíblia ainda continua nos mostrando, nos ensinando sobre adoração. Eu quero destacar 3 coisas.
Primeiro, adorar prostrado aos seus pés. Sinal de humildade. É desse modo que os anjos adoram. É dessa forma que os anjos adoram ao Senhor, dando-lhe graças enquanto se encurvam. Os anjos, que são superiores a nós, que estão diante do trono, são mais inteligentes, são mais capazes, conhecem a intimidade do Senhor. Eles se encurvam diante do Todo-Poderoso. É assim que os anjos adoram a Deus. Se você abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, no capítulo 7, vamos encontrar as seguintes palavras. O livro do Apocalipse, é claro, descreve em vários capítulos essa prostração dos anjos no ato da adoração. Diversos capítulos. Mas eu quero ler somente o verso 11 do capítulo 7. Está escrito: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus. Se prostram. Olham para o Senhor. E os anjos reverenciam a Deus. Se encolhem diante da majestade sublime de Deus. Põem o rosto no pó, em adoração. Meus amados, os pecadores remidos pelo Cordeiro também são chamados a adorar a Deus, à semelhança dos anjos. Prostrados, rosto no pó, humilhados diante do Senhor, como está escrito no Salmo 95, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui está a adoração que agrada ao Senhor. Quando eu adentro ao templo, quando chego ao átrio, quando reconheço o meu próprio pecado, a iniquidade que habita a minha vida, e percebo que somente em Deus eu encontro remissão, perdão, aí eu me ajoelho diante dele. Eu vou lamber o pó da terra, em sinal de adoração, em sinal de rendição a Deus, de entrega total da minha vida ao Senhor. Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos, me abandono nos teus braços, me entrego a ti para a glória do teu próprio nome. Esdras se juntou ao povo, e a palavra diz em Neemias 8:6, que o povo e Esdras adoraram ao Senhor, com o rosto em terra. Hoje há uma dificuldade enorme para o crente ajoelhar. Imagine lamber o pó da terra.
A palavra diz que Esdras e o povo puseram o rosto no pó da terra, adorando a Deus, reconhecendo a glória do Senhor, a grandeza do Senhor. No Salmo 132, o salmista diz: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Natanael repetia muitas vezes aqui na hora do louvor: o lugar mais alto que o crente precisa estar é exatamente aos pés do Senhor. Esse é o nosso lugar mais alto. É o cume. É ali aos pés do Senhor. O crente prostrado aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu nada sou. À semelhança daquele publicano que entra no templo e nem ousava levantar os olhos para o céu. Batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Rosto no pó. Adorar prostrado aos pés do Senhor. Lucas capítulo 17 menciona 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus. Um deles, somente um deles, voltou para agradecer. E nos versículos 15 e 16 lemos: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz. Não estava preocupado com aqueles que ouviam os seus gritos. Ele havia recebido uma cura. Um milagre havia acontecido em sua vida. E ele voltou dando glória a Deus em alta voz. E diz o texto: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. É assim que devemos fazer. Quem somos nós? Homens e mulheres perdidos, caminhando para o inferno, sem paz no coração, sem alegria na alma, sem o cheiro de Cristo, perdidos, sem direção, acorrentados pelo pecado, ludibriados pelo diabo, enganados pelo mundo. E de repente o Senhor nos alcança, cura a nossa alma, cicatriza as nossas feridas espirituais, nos liberta da canga do diabo, nos põe no seu caminho. Ora, depois de tantas bênçãos, ato contínuo, eu devo me prostrar diante dele, reconhecendo a sua glória, a sua grandeza, e dizendo: Senhor, muito obrigado pela bênção da salvação. Prostrado aos pés do Senhor. Adoramos melhor quando estamos na posição mais humilde. O fim de toda a vida cristã é adorar aos pés daquele que é misericordioso. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos pela sua ira. Por isto eu me prostro diante dele, dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu não sou fulminado pela tua ira. A minha vida está cheia da tua graça. E sou recebido como filho teu para a glória do teu nome. Amém, meu irmão? A segunda coisa: adorar em espírito. A verdadeira adoração não é apenas forma e cerimônia. Entenda isso, meu irmão.
A adoração bíblica não é apenas forma e cerimônia, mas especialmente realidade espiritual que está em harmonia com a natureza de Deus, que é Espírito. No Evangelho de João está escrito, capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este versículo ensina de forma prática como adorar a Deus. Observe uma coisa. Se Deus é Espírito, e as almas dos homens são outros tantos espíritos, então a verdadeira adoração é algo pertencente à alma. Não é forma, não é cerimônia. É algo que pertence à alma. Se Deus é Espírito e as almas dos homens são outros tantos espíritos, então a verdadeira adoração é algo pertencente à alma. Adoração é algo que extrapola o mundo físico. Não é forma, não é cerimônia. E é por intermédio do Espírito Santo, operando através do espírito humano, que se dá a verdadeira adoração. É através do Espírito que habita a nossa vida. Desta forma, sim, podemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, adoramos a Deus no Espírito, Espírito Santo. Adorando no Espírito Santo, percebemos a voz de Deus. Quando se trata de forma e cerimônia, a pessoa não consegue discernir a voz de Deus. Adorando no Espírito, percebemos a voz de Deus. Adorando no Espírito Santo, entendemos as coisas celestes, porque elas são discernidas espiritualmente. Daí a razão de tantas pessoas raquíticas na fé, ou na adoração, ou no conhecimento do Senhor. Precisamos adorar a Deus no Espírito. Adorando no Espírito Santo, vem o poder de Deus ao encontro da impossibilidade humana. Amém, meu irmão? É adorando no Espírito, é quando nos rendemos ao Senhor, é neste momento que o Senhor vem ao nosso encontro, vem ao encontro da impossibilidade humana. Enquanto ser humano, sem a presença do Espírito, eu não posso adorar a Deus. Está longe da minha compreensão. Mas quando me rendo ao Espírito, eu consigo adorar ao Deus Todo-Poderoso. Adorando no Espírito, o crente experimenta o consolo divino. Quantos crentes desconsolados? Porque ainda não aprenderam a adorar no Espírito. E adoração no Espírito não é gritar, não é
pular, não é dançar. Você pode dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tranquilamente, não há problema nenhum com isso. Porém, essas coisas não significam que verdadeiramente você está adorando. Eu conheci um moço, no início da minha vida cristã, e eu fui descobrindo aos poucos o caráter cristão daquele rapaz. E às vezes eu me sentava ao lado dele, e ele, em momento de êxtase carnal, não espiritual, ele gritava: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele mudava a voz. E quando usava da palavra uma pregação, pregava muito bem. Mas ao mesmo tempo, assim que terminava de dizer glória a Deus, louvado seja Deus, ele contava uma piada suja. Se estivesse adorando ao Senhor no Espírito, ele estaria dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, limpa a minha mente suja, o meu coração imundo, os meus pensamentos tão enganosos. Senhor, limpa a minha alma, expurga da minha vida aquilo que não te honra, que não glorifica o teu nome. Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, a adoração que não é oferecida no Espírito não é aceita por Deus. Não esqueça. Entenda. A adoração que não é oferecida no Espírito Santo não é aceita por Deus. Ela é apenas fogo estranho sobre o altar. E o Senhor não recebe fogo estranho. E eu poderia passar um bom tempo aqui falando sobre essa história de fogo estranho. Tem muita gente trazendo fogo estranho para o altar de Deus e Deus não recebe. Em último lugar, devemos adorar com louvor. Louvor é a expressão da alma alegre e, sobretudo, agradecida a Deus por suas misericórdias, que, segundo a Bíblia, se renovam a cada manhã, as quais são a causa de não sermos consumidos. Amém, meu irmão? Jeremias diz isto. Lamentações 3:22. É a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor, a extrema bondade de Deus, a razão de não sermos consumidos. A igreja de Cristo precisa discernir que o objetivo do louvor é Deus. O objetivo do louvor é o Senhor. Caio Fábio escreveu o seguinte: o único sentido do louvor deve ser a Deus. Deve ser Deus. A única fonte de louvor deve ser Deus. A única razão do louvor deve ser Deus. Eu não louvo para me apresentar. É claro que hoje a igreja pós-moderna mudou muito. Vamos assistir ao show de fulano, do cantor famoso, da cantora famosa. Os auditórios enchem, lotam, as pessoas vibram, pulam, batem palmas, não para Deus, mas para os homens e para as mulheres cantoras. Aí Caio Fábio diz: o único sentido do louvor deve ser Deus. A única fonte de louvor deve ser Deus. A única razão do louvor deve ser Deus. João, no capítulo 19 do Apocalipse, diz que saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. O salmista escreveu: nos meus lábios estejam os altos louvores de Deus.
Louvor não é para agradar o meu ouvido, é para agradar ao Senhor, é para agradar ao ouvido do Senhor. De repente nós estamos cantando aquilo que a igreja gosta de ouvir. Precisamos cantar aquilo que o Senhor gosta de ouvir, aquilo que tem o selo da aprovação do Senhor. O rei Davi disse: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores. Salmo 22, verso 22. Evidentemente o louvor a Deus pode ser cantado, como escreveu Davi, em forma de música. Pode ser. Somente música. E você adorando. 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 Adorando ao Senhor. Nós precisamos entender que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus, é louvar a Deus, cantando ou não, com música ou não. A finalidade do homem é glorificar a Deus, é louvar a Deus. Spurgeon escreveu o seguinte: louvor é o mel vital que o coração devoto suga de cada flor da providência e graça. A adoração que honra a Deus envolve louvor verdadeiro, meu irmão. Louvor que é oferecido a Deus, que sobe para o céu como aroma suave, que chega diante do trono de Deus. Mas não ter louvor no coração é como estar morto. Louvor é a coroa da vida. E esse louvor que é oferecido a Deus, que é entregue ao Senhor, que é colocado no altar de Deus como oferenda. Aqui está, Senhor, o louvor do meu coração. Concluindo, a adoração que honra a Deus passa, portanto, pela posição mais humilde, rosto em terra, dependência total do Espírito Santo e o mais profundo louvor de gratidão pelas misericórdias de Deus. Vivendo estas realidades, certamente estaremos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém, meu irmão? Com toda certeza, estaremos adorando ao Senhor na certeza da sua santidade. Que Deus aceite o seu culto e o meu culto. Que o culto que eu ofereço ao Senhor não seja fogo estranho. Seja algo que chega ao coração de Deus. Chegando ao coração de Deus, a minha alma é invadida pela bênção do Senhor, pela presença do Senhor, pelo poder do Senhor. Somente assim a minha alma estará alimentada para a glória do nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma música. Logo em seguida, a irmã Glória, por favor. Quero dar o melhor de mim, quero ser um adorador por excelência. Quero
Amado Senhor, em nome de Jesus, torna esta igreja adoradora por excelência. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar? Por favor. Irmã Glória. O senhor está dizendo que nem é pecado que eu posso chegar no culto, mas eu prefiro falar aqui mesmo. É uma alegria muito grande para a gente, do Ministério da Terceira Idade, da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, de estarmos aqui. Há 2 anos a gente faz parte desse Ministério de Terceira Idade. E eu queria dizer que, não sei se aqui na igreja tem esse ministério, mas lá na primeira igreja nós temos mais de 120 pessoas com mais de 60 anos. E dessas 120 pessoas com mais de 60 anos, nós temos cerca de 20 pessoas, dentre elas 2 já têm mais de 100 anos e algumas têm mais de 90 anos e não podem ir à igreja. Então o ministério, durante todo o mês, faz visitas a essas pessoas. Nós visitamos durante a semana 3, 4, 5 pessoas que não podem mais ir à igreja. O pastor vai junto com a gente entrega a ceia do Senhor, faz um culto, canta e ora com aquela pessoa. Isso é uma fase do nosso ministério. Outra coisa que a gente faz também são viagens. A Bíblia diz que a gente precisa continuar, mesmo na velhice, sonhando, fazendo coisas, fazendo alguma coisa para o Senhor. Não é a forma como a gente vive, mas como o Senhor nos usa nessa segunda metade da vida que vale a pena. Então, a gente tem viajado um bocado. A gente foi de avião para Fortaleza já, a gente foi a Natal, a gente foi ver, o mês passado a gente foi ver o pôr do sol, lá na Praia do Jacaré, em João Pessoa. Nós estamos aqui em Maceió, que cidade linda, limpa, bonita, as praias lindas, nós amamos ficar aqui. Ontem a gente foi na cidade de Marechal Deodoro, para conhecer a casa onde o nosso presidente, primeiro que proclamou até a República, nasceu, e foi um dia assim maravilhoso que a gente teve. Fomos à praia, fomos a vários lugares, e eu amei a cidade de Maceió. Mas a gente vai também muitas cidades lá de Pernambuco. A gente já foi a Garanhuns, Poção, Tracunhaém, Passira. E o pessoal da terceira idade parece que tem um bocado de dinheiro assim guardado. E a gente faz muitas compras. E compra muita coisa, todo mundo compra coisa. E sai levando aqui. Eu ontem, brincando, a gente foi num lugar onde tem a renda do filé, né, aqui. Pois é, e aí eu falei assim, olha gente, vamos embora, porque senão o povo vai fechar a loja hoje, porque não vai ter mais nem o que vender, de tanta coisa que o pessoal comprou. Mas é uma coisa assim, maravilhosa, a gente chegar nessa idade e ter disposição realmente para louvar o Senhor, para passear, para rir, para cantar, para adorar o Senhor. E a pessoa, porque está mais velha, não significa que a pessoa perdeu todas as suas forças, não. Eu queria ler para os irmãos, aqui no Salmo 92, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, estão cheios de seiva e de verdor. Olha, a gente está cheia aqui de seiva e de verdor, e nós estamos muito alegres de estarmos aqui, e gostaríamos de, se vocês tivessem interesse também nisso, de formar um grupo de terceira idade, a gente pode mandar muitas dicas, muitas orientações. Há uns dias atrás, uma das coisas que a gente faz também é passar filmes na igreja para o pessoal da terceira idade. E há uns 15 dias atrás a gente passou aquele filme, A Menina que Roubava Livros, e a gente passa a tarde assistindo o filme, comendo pipoca, tomando refrigerante e tomando suco. E tem muitas outras coisas. A gente faz um passeio de catamarã lá em Recife. A gente tem planos para todo mês, a partir de agosto, fazer uma reunião com todo o pessoal. E quem não for da terceira idade também pode participar, não tem problema nenhum, não é proibido de jeito nenhum. Mas eu queria dizer que nós estamos muito felizes em poder, nessa
condição de terceira idade, de ministério de terceira idade. Temos uma igreja que se preocupa com isso, que cria um ministério. Nós temos um pastor conselheiro, que é o pastor Lutero Rocha agora, era o pastor Nizam, que foi embora para São Paulo, mas agora é o pastor Lutero, e ele vai conosco, não pôde vir nessa viagem, ele viria, mas não pôde vir. Mas eu queria que o pessoal da terceira idade que está aqui ficasse em pé, para que a igreja pudesse conhecer todo mundo. Nós temos várias pessoas do nosso grupo aqui, temos inclusive um presbítero da nossa igreja, que veio acompanhando também, e ele é uma das pessoas que participa muito desse ministério. E eu queria dizer que eu agradeço muito ao pastor Célio, queria agradecer a igreja, a simpatia, o modo como a gente foi recebido aqui, e dizer que vocês estão convidados para nos visitar lá na primeira igreja, e quando a gente fizer uma viagem dessa, porque a próxima viagem a gente vai para Triunfo, uma cidade lá do interior de Pernambuco, vamos para um hotel do Sesc, passar 3 dias, é uma cidade muito bonita, e se alguém da igreja se interessar, a gente está lá à disposição para receber vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Todas. A minha voz é diferente da voz da irmã, né? Aumentou. Todas sintam-se abraçadas. Todos. Eu vi outro rapaz levantar ali. Todos sintam-se abraçados pela Igreja Presbiteriana do Farol. E Misael estava dizendo aqui, Deus ouviu as minhas orações. Mas eu disse para ele, eu já tenho 63, vou completar 63. Então, eu já vou começar o ministério da terceira idade, já sou da terceira idade. Eu passo a palavra ao nosso irmão. Antes, eu quero fazer um pedido à igreja. Doação de sangue para o irmão Neviton. Qualquer tipo de sangue. O sangue dele é O negativo. Porém, seja qual for o seu sangue, você pode doar. Não é? Se você é doador, você pode fazer essa doação de sangue. Local HU. Setor banco de sangue. Falar que é para o irmão Neviton, como nós conhecemos, Neviton Rodrigues. Data 3/6, terça-feira, manhã ou tarde. Quantidade de pessoas, 100, 200, 300, 500, não há número. Então, se você é doador, agora, se o irmão tem problema de saúde, por favor, não doe. Mas se você pode doar, meu irmão, em nome de Jesus, faça isso. Terça-feira, vá ao HU e doe sangue. Porque aí eles recebem o seu sangue e vão fornecer o sangue para o irmão Neviton, o O negativo, mas aí há uma substituição. Por favor, façam isso, ele está precisando, a família pede encarecidamente que a igreja faça essa doação de sangue na próxima terça-feira, manhã ou tarde. Superintendente da Escola Dominical, com a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Amém. O culto não acabou. Acho que os irmãos já sabem disso, né? O culto não acaba na vida do crente. Acho que eu mesmo já disse isso aqui na frente, né? Às vezes a gente separa isso. A gente está estudando as parábolas e hoje vamos falar um pouquinho sobre a passagem que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E isso tem tudo a ver com o culto a Deus. Porque para nós cultuarmos a Deus de forma correta, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Porque o cristão tem que ser diferente. O cristão não pode ser igual. O cristão, a Bíblia diz, Jesus disse assim, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo, se dizia. Mas eu digo, olha, amarás ao teu inimigo e orareis pelos que vos perseguem. O cristão ele tem que ver, a pessoa do mundo vê uma briga na rua e vê uma pessoa apanhando, e a pessoa tem pena daquele que está apanhando, e tem raiva daquele que está batendo. O cristão tem que se compadecer do que está apanhando e do que está batendo. Nós temos que ser diferentes, meus irmãos. Então, eu os convido a ir nas suas classes, todos os professores estão presentes, não é?
não gazeiem aula, não matem aula da escola bíblica, né? A gente não mata aula na escola, né? Então não vamos gazear a aula da escola bíblica. Deus tem algo para ensinar a vocês. Lembrem-se do curso de capacitação no mês de julho, né? Que estaremos dando aos professores. Então era isso que eu tinha a avisar. Deus os abençoe. Amém.